Livro Decida Vencer Hoje. Autor Jailson Silva. Querido ouvinte, quero fazer um grande convite a você. Se inscreva agora aqui em nosso canal do YouTube. E deixe o seu like, para que outras pessoas sejam alcançadas. Siga também nossa página no Instagram, Jailson Silva Ministério. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Deus te abençoe hoje e sempre. Agradecimentos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por me dar o dom e a graça de permitir que mais um livro fosse escrito. A minha amada e linda esposa Vanessa Morgado, por estar sempre ao meu lado em todos os momentos. Agradeço a Deus por você existir e por fazer parte da minha vida. Entender que fui chamado e escolhido para ser canal de bênção para outras vidas é muito gratificante. Uma das minhas grandes alegrias pessoais é ter a oportunidade de abençoar muitas vidas ao redor do mundo. Seja por uma simples palavra, frase ou mesmo um livro. Em especial, a você, querido leitor, que adquiriu este livro, Deus o abençoe poderosamente. Jailson Silva. Introdução. Você nunca esteve sozinho em nenhum momento da sua vida, seja qual for a situação que você passou ou que venha passar. Deus sempre esteve e vai estar contigo todos os dias da sua vida para te ajudar. E Deus é poderoso para cuidar da sua vida, dos seus sonhos e da sua família. Aquilo que é seu está bem guardado pelo Senhor, o tempo não acaba, nenhum mal desfaz e nenhuma força contrária o impedirá de chegar às suas mãos. O agir de Deus é perfeito, o seu processo tem começo, meio e fim, e hoje chegou a sua vez de ser honrado pelo Senhor. Coloque os princípios deste livro em prática e nunca mais será a mesma pessoa. O seu dia é hoje, sua vitória chegou. Decida vencer hoje. Capítulo 1. Decida vencer hoje. Suas decisões te levarão para um lugar de conquistas e vitórias, mas somente as decisões certas te farão permanecer nesse lugar. Jailson Silva. Saiba que hoje é o dia que Deus separou para o instruir de como vencer em todas as áreas da sua vida. Você foi criado para ser mais que vencedor, vencer está dentro de você. Eu tenho certeza de que este livro vai abençoar sua vida poderosamente. Portas vão ser abertas, haverá um destravar sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. Quando batalhas vierem contra a sua vida e quando gigantes se levantarem, saiba que Jesus está com você todos os dias para te ajudar a vencer. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Eu quero, em nome de Jesus, que você se lembre que todos os dias, quando em meio às lutas do dia a dia pelas quais passamos, não estamos sozinhos. A cada nova estação que vivemos, a cada novo nível em Deus que experimentamos, a cada novos milagres que estão vindo em nossa direção, Deus está com você e sua família. Quando algo vier sobre sua vida, lembre-se disso. Existem momentos que estamos prestes a experimentar algo novo, vemos o agir de Deus em nossas vidas, conseguimos sentir o milagre se aproximando, mas em algum momento algo se levanta. Sabe por quê? Porque para cada novo nível que passarmos a viver, novos gigantes irão se levantar também. A cada novo nível, novas lutas se levantam, mas independentemente do que viermos a enfrentar, somos mais que vencedores. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Em Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar,
ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz, e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Salmo 46 foi escrito num contexto de batalha, depois que Davi derrotou os inimigos de Israel. Este poderoso salmo pode ser interpretado de duas formas. Primeira, não adianta entrarmos em desespero diante das nossas lutas, o Senhor é soberano e será sempre exaltado. Outra interpretação é que o Salmo 46, no versículo 10, se trata de uma advertência aos inimigos: desistam. Eu sou o Senhor e serei exaltado. Nas duas interpretações é evidente que Deus, quando diz aquietai-vos, nos conforta e também nos faz confiar em sua palavra. Um coração que confia em Deus deve estar tranquilo, mesmo diante das lutas. Quando o Senhor dos exércitos está no controle da batalha, podemos acalmar o nosso coração. Nosso Deus é soberano, Ele nos ama. Não devemos nos mover em consequência do desespero, Deus não quer que lhe correspondamos através do medo. Se você está em Cristo, acalme-se, Ele está cuidando de tudo. O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus que somos mais que vencedores. Deus nos dá a opção de vida que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece: incentivo à autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas, se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. É claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas, e se um dia lhe faltarem todas essas coisas? Veja o exemplo de Jó. O que lhe manterá firme na vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. O justo viverá pela fé. Vejamos essas duas passagens. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2,4. Nesta última referência, é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Vejamos, a fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos seus pés. A fé em Cristo o sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé enquanto viver, aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé. Que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. Justos que viveram pela fé. Abraão considerado o pai na fé de todos os que creem, Gênesis 17:4, por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas, Gênesis 22:18. Abrão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus, creu nele, Gênesis 15:6, e obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. Na sua vida, talvez tenha que dar um primeiro passo de fé,
para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco confiando totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé na bondade de Deus, Gênesis 6:8, Noé obedeceu ao Senhor em tudo que ele lhe disse, Gênesis 7:5. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus, e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente da sua família. Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos de trabalho, perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde, Jó 1:2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer péssimo conselho dado por sua mulher, Jó 2:9. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive, tinha uma convicção, fé e esperança futura que o Senhor triunfaria sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido, no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente, Jó 42:5-6. Não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso na vida. Faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força e esperança para viver. Viver pela fé pode exigir que renunciemos os outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo, que transmitem uma falsa sensação de segurança, só lhe causará frustração no final. A fé é a força que o impulsiona a prosseguir mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar da adversidade que você enfrentar, creia que Jesus é o Redentor vivo, que o ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. Também entenda, em nome de Jesus, o diabo odeia você, odeia as suas promessas, odeia a sua família, é por isso que todo o tempo ele vai tentar mudar quem você é. Vai tentar destruir a família que você tem e abortar as promessas que você carrega, mas eu tenho uma palavra de encorajamento para você nesta hora, não tenha medo. Preste atenção na palavra de Deus para nós. Em Josué 1:9 diz, não fui eu que lhe ordenei. Então seja forte e corajoso, não se apavore e não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Lembre-se sempre, Deus está com você por onde andar. Sabe o que eu acho maravilhoso nessa passagem? Deus está dizendo que não importam as circunstâncias, não importam as temporadas, não importam os lugares onde estiver, mas Deus estará com você por onde você andar. A nossa segurança em Deus não é geográfica, a nossa segurança em Deus é profética. Deus já liberou essa palavra sobre a nossa vida. Talvez você diga, estou passando por dificuldades. Saiba que não tem a ver com as suas dificuldades, mas tem a ver com quem luta as suas guerras. Em 2 Crônicas 20:17-18 diz, nesta peleja, não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Deus concede vitória a Josafá. Ter instrução para enfrentar os problemas é uma oportunidade de crescer. Jailson Silva. Em 2 Crônicas 20 diz. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, e os filhos de Amon, e, com eles, alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá.
Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra-te uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou, para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruirão, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura, não os julgarás. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã, dissereis contra eles: Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os lavitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e, saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo,
porque era muito. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso, chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até ao dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá, à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrará acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaudes, e com harpas, e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele, para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Atitudes que levaram Josafá a vencer. Diante do que você acabou de ler, veja algumas atitudes que Josafá tomou para conseguir a vitória. 1. Josafá buscou ao Senhor. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. 2. Josafá apregoou o jejum. Significado de apregoou, apregoando vem do verbo apregoar. O mesmo que, pregando, promovendo, publicando, predicando, chamando, divulgando. Divulgar, anunciar publicamente e em voz alta, os estudantes apregoavam a vitória das manifestações, os fiéis apregoavam a palavra do Senhor, fazer com que se torne conhecido. 3. Reconheceu que somente Deus poderia mudar a sua situação atual. Quando diz: não há força em nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. 4. Diante da sua oração e de reconhecer que somente Deus poderia mudar aquela situação. Teve resposta de Deus. Pois Deus disse: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. 5. Teve a certeza de que Deus estava com ele. Nesta peleja, não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. 6. Josafá se prostrou e adorou ao Senhor. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. 7. Josafá cantou louvores ao Senhor. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. 8. No momento em que Josafá louvava, o Senhor garantiu a sua vitória, desbaratando seus inimigos. Significado de desbaratados: aniquilado, derrotado.
Ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. 9 Josafá confiou em Deus enquanto passava por aquela luta. Diante da sua confiança em Deus, nenhum inimigo escapou, todos morreram. Aprendemos aqui que quando confiamos em Deus é Ele quem vai à frente das nossas lutas, nossa vitória é certa. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. 10 Josafá, por confiar somente em Deus, ele e seu povo desfrutaram de um novo tempo de conquistas. Aprendemos aqui que, quando confiamos em Deus, teremos vitórias e não somente vitórias pessoais, mas quem estiver à nossa volta será abençoado também. Josafá e o seu povo tomaram para si tanto, que não podiam levar mais, porque era muito. Diante do que acabamos de ler, vemos que decisões certas nos garantem a vitória. Josafá tomou a decisão de confiar somente em Deus, e essa confiança livrou o seu povo e através da decisão que ele tomou naquele momento em que enfrentava uma adversidade, quando não parecia ter solução, quando não parecia ter saída, e aí que Deus entra e muda toda e qualquer situação que estejamos vivendo. Deus não age em nossa ansiedade, mas em nossa confiança. Só Deus sabe o tempo de tudo em nossas vidas. O segredo está em esperar em Deus. O nosso coração é ansioso, mas o Senhor nos faz entender que para tudo sempre existirá um tempo. A nossa fé faz mover a mão de Deus ao nosso favor. Precisamos esperar em Deus, pois vai valer a pena. Seja confiante nos planos de Deus para a sua vida, pois ninguém espera em vão, toda promessa e vitória passam pelo teste do tempo. Deus não tem prazer no seu sofrimento, mas é preciso passar por tudo isso para que você venha a crescer e se capacitar para as bênçãos que virão. Quando você vier a pensar em desistir, lembre-se de que Deus está ao seu lado, assegurando-lhe que tudo vai ficar bem, que você vai vencer, basta confiar, o que é para ser seu está bem guardado por Deus. As coisas irão se ajeitar e o que antes não lhe fazia sentido, você entenderá que era o plano de Deus para que você pudesse ser vitorioso. Deus vê suas lágrimas, conhece suas lutas e sempre está ao seu lado, ajudando-o e sustentando seus pés nesse caminho. Nessa guerra, você não luta sozinho, Deus é seu, é contigo, e Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Deus conhece seus limites e nunca o provará além das suas forças. Você está guardado pelo Senhor, e Ele jamais abrirá mão de você. Se não fosse a mão do Senhor na sua vida, você nem aí estaria. Ele o tem livrado de tantas armadilhas e de tantos perigos. O Senhor tem te guardado e está ajudando você em cada passo do seu dia a dia. Não perca a esperança. Pode parecer que não tem saída a situação na qual você se encontra nesse momento, pode estar parecendo impossível, pode estar difícil, mas a sua confiança somente em Deus lhe dá a garantia de que vai dar tudo certo. Descanse nos braços de Deus, confie no amor dele e espere, você viverá grandes vitórias. Ei, você é amado por Deus. Ele não desistiu de você, então aquiete sua alma e tenha fé, e veja, pela fé, o seu milagre, a sua promessa e a vitória chegar à sua vida. Há tanta coisa boa para acontecer na sua vida, você vai ser abençoado por Deus e essa benção vai ser tão grande que todos à sua volta verão quem é o Deus em quem você confia. Você, sua casa e sua família vão experimentar o melhor desta terra, coisas grandes e extraordinárias estão vindo em sua direção nesta hora, creia, seu milagre está chegando, o que você tem orado e pedido a Deus, Ele te dá nessa hora. Creia, acredite, pois você é vitorioso. Desfrute de todas as bênçãos que Deus tem para você, sua casa e sua família. Acabamos de ler o capítulo 1 do livro Decida Vencer Hoje.
Adquira já o seu livro em nosso site ou através do nosso contato 21 988803833. E não se esqueça de seguir nossa página aqui no YouTube e deixar o seu like. Siga também nossa página no Instagram Jailson Silva Ministério. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Deus te abençoe hoje e sempre. Jailson Silva.